Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa de Relações Públicas da Web TV Faixa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho com foco em produção cultural. Nosso convidado, Duda Magalhães, diretor-geral da Dream Factory. Duda, muito obrigada pela sua presença. Imagina, Joana, prazer. Obrigado pelo convite da Faixa para eu estar aqui falando com vocês. Então, Duda, na faculdade, você teve a oportunidade de criar sua primeira empresa. Conte pra gente um pouco da sua trajetória profissional como organizador, desde o Campeonato Mundial de Windsurf até o Rock in Rio. Olha, foi longe, você foi lá na origem mesmo. Eu tive a sorte de ter a minha clareza do que eu queria fazer para a minha vida muito cedo. E eu acho que isso todos que vão assistir esse nosso papo, os alunos, etc., todo mundo, é praticamente muito difícil a gente ter muita clareza e muita certeza do que a gente quer fazer na vida. A gente experimenta, por isso, os estágios, o mercado de trabalho, conversa com mentores. E eu, no meu segundo período da minha faculdade de administração na PUC, entendi que a minha vocação era realmente entreter, emocionar as pessoas para, através disso, gerar um mundo melhor. Eu acredito que a emoção proporciona um autoconhecimento e, por consequência do autoconhecimento, na medida que a gente revisita as nossas premissas, as nossas questões, a gente se torna um ser humano melhor. Então, por essa razão, eu, no segundo, terceiro período lá da PUC, montei a minha primeira empresa, que era a Sports Marketing Solutions, a SMS, e ali, junto com os meus sócios, naquela época, trouxemos o kitesurf aqui para o Brasil, fizemos esse evento de windsurf em Búzios, e eu me lembro perfeitamente do primeiro evento de windsurf em Búzios, patrocinado pela Dodge, pelo Matilhão, pela Sendas, enfim, por grandes marcas na época. E eu virava à noite, passei uma semana virando à noite, eu não dormi por uma semana, terminou o evento, eu caí doente, fiquei uma semana doente, tomando antibiótico, com dor de garganta, não tinha a menor capacidade, menor maturidade para poder assumir tamanha responsabilidade. Mas às vezes a ignorância nos dá coragem, porque justamente porque eu não tinha ideia de tudo que era necessário, que eu ia enfrentar pela frente, eu fui lá e fiz. Aquela máxima, atribuem essa frase ao Walt Disney, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Mas isso é fundamental para o empreendedor. Não que isso seja necessariamente o certo para todo mundo. Esse era o meu certo, o que me motiva. E assim, a partir daquele evento de windsurf, depois foi trazer o kitesurf aqui para o Brasil, colocar o kitesurf ao vivo numa transmissão de televisão. Quer dizer, imagina, um esporte super novo, um esporte à vela, ao vivo, no Sport TV, através da internet. Mas tudo isso porque eu acredito fortemente na capacidade de empreender e de você realizar os teus sonhos na medida que você trabalha com método, com planejamento, com as ferramentas e com as pessoas, principalmente as pessoas que você escolhe para te cercar. Então, de lá para cá, já são quase 19 anos, quase 20 anos, né, de carreira. Eu diria que mudaram os projetos, obviamente as escalas aumentaram, o tamanho da responsabilidade aumentou muito, porque você realizar projetos como a Jornada Mundial da Juventude, que foi um dos maiores projetos que o Rio de Janeiro já sediou na sua história, até aquele momento, 2013, foi o maior evento já realizado no país, e você lidar com igreja, com o governo do estado, com prefeitura, com o governo federal, e na época eu tinha 34 anos, ainda assim bastante jovem, ainda assim já com 15 anos de experiência, mas ainda assim muito jovem, né? Então, eu acho que o que sempre me pautou para encarar determinados desafios que depois que eles passam, eu olho para trás e falo, caceta,
eram talvez maiores do que eu imaginava que eu estava preparado. Mas o que pauta sempre essa vontade de encarar esses desafios é o meu propósito de vida profissional. Quer dizer, eu quero, através do entretenimento, através do esporte, através do live marketing, poder tocar as pessoas, emocionar as pessoas. E eu acredito muito, 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 muito que a emoção é o caminho mais rápido de autoconhecimento. E, portanto, projetos que, de fato, você assistir... vou dar um exemplo fácil, o brasileiro todo se emocionava quando Ayrton Senna, né, cruzava uma linha de chegada e levava a gente ao delírio, o orgulho, quando você está assistindo uma peça de teatro, quando você está na chegada de uma maratona e vê as pessoas cruzando a linha de chegada, enfim, você tem uma série de situações que o entretenimento e o esporte tocam lá e emocionam as pessoas. Naquele momento que elas se emocionam, é justamente porque aquilo fez as pessoas lembrarem de uma história pregressa delas, e aquilo ali, de alguma forma, elas revisitaram aquilo. Eu acredito que, o momento seguinte dessa emoção, ela é um ser humano melhor. E essa é a razão que pauta essa história, dessa caminhada, como você falou, do windsurf até os grandes eventos da atualidade. E Duda, o processo do evento é composto de 3 etapas: o pré-evento, o evento e o pós-evento. Quais são as decisões a serem feitas nessas etapas? Quantas pessoas da sua empresa estão envolvidas no Rock in Rio e quantas dessas você coordena direta e indiretamente? Olha, como eu estava falando, quer dizer, o Rock in Rio é uma empresa irmã da Dream Factory, faz parte do mesmo grupo, tem uma liderança própria, tem uma equipe muito grande que trabalha exclusivamente, né, para o Rock in Rio. O papel da Dream Factory no Rock in Rio é prestar serviços de ativação, de brand experience, para as marcas patrocinadoras, para algumas das marcas patrocinadoras. E nesse sentido, cuidar de algumas dessas empresas patrocinadoras movimenta bastante a Dream Factory. A gente tem um núcleo, a gente tem 2 núcleos dentro, né, da Dream Factory. Um núcleo que cuida dos nossos eventos proprietários e um núcleo dos nossos projetos de oportunidade, que são os projetos dos clientes. Exemplo, ativações de marca do Rock in Rio. E isso, durante o festival, a gente chega ali a movimentar cerca de 50, 60 pessoas diretamente, fora o que a gente tem de fornecedores, o que a gente movimenta também diretamente, mas através dos nossos fornecedores. Então, é um projeto que ocupa cerca de 1 ano ali, talvez em alguns clientes até um pouco mais de 1 ano, alguns menos de 1 ano, mas movimenta bastante. Mas hoje em dia, mais até do que o Rock in Rio para né, a Dream Factory, projeto como Carnaval de Rua talvez seja o melhor exemplo que ilustra, e esse sim, ele é apesar de ser de propriedade das prefeituras, toda vez que a gente conquista aquele direito através de um chamamento público, né, de uma concorrência, a gente passa a ser o organizador, né, o produtor daquele evento. E aí são projetos, tanto o Carnaval de Rua do Rio quanto o Carnaval de Rua de São Paulo, projetos que a gente movimenta cerca de 150 até 200 pessoas em Rio e São Paulo. São 2 projetos muito grandes ao mesmo tempo, lidando com públicos massivos, né? No Rio de Janeiro, quase 5 milhões de pessoas, em São Paulo mais de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Então é bastante complexo operar tudo isso, mas como você falou, começa com uma fase pré muito bem feita. Uhum. Porque evento, eu sempre brinco, você planeja, mas o bicho se chama evento. Evento é eventualidade. Acontece eventualidade. Você pode se planejar muito, e tem que se planejar, mas você tem que ter um jogo de cintura para se adaptar àquilo que acontece na hora, porque a gente pode chegar aqui, quem trabalha com produção, mais do que evento, quem trabalha com produção tem que ter o jogo de cintura para se adaptar às situações que não são 100% previsíveis. Né? E Duda, após a realização de todos os mega eventos, como você observa o futuro do mercado carioca nessa área? Olha, eu sou um entusiasta e talvez um dos
maiores crentes de que a vocação do Rio de Janeiro, para que se beneficie através do turismo, é ter um calendário regular de eventos na cidade. A gente está agora participando de um estudo que está sendo liderado pela FGV, encomendado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai mostrar, ao final, acredito eu, vai mostrar que o setor de eventos na cidade do Rio de Janeiro ele é superavitário, ou seja, que, portanto, tanto o governo do estado quanto a prefeitura e até mesmo o governo federal devem ter políticas de fomento e de incentivo à realização de eventos e de eventos que gerem resultado financeiro para a cidade, para o estado e para o governo federal, porque é um setor de vocação da cidade, né? A gente tem a indústria de petróleo e gás, que era muito importante, mas passa por uma crise, né, gigantesca. A gente tem hoje a cidade, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista de atrações turísticas, absolutamente pronta, com museus, com VLT, com tudo que foi feito nesses últimos 10 anos. Então, a gente tem uma rede hoteleira que hoje sobra quarto de hotel espalhado por toda a cidade. A gente tem um desafio grande, principalmente na rede hoteleira da Barra, da região lá da Barra, com uma taxa de ocupação média anual muito, muito, muito pequena. Então, para isso, ou seja, a gente está pronto. O que falta? A gente, de fato, ter o conteúdo, ter mais conteúdo, fortalecer os eventos existentes, Carnaval, Rock in Rio, Maratona do Rio de Janeiro, Rio Open, Rei e Rainha do Mar, enfim, projetos que têm apelo de atração turística, que vão encher esses hotéis, que vão gerar renda, que vão, enfim, movimentar o táxi, o Uber, o restaurante, o ponto turístico, vai gerar emprego, enfim, movimentar toda a economia. Então, o Rio de Janeiro, na minha opinião, tem que botar muito esforço nessa direção. Como é realizada a seleção de futuros funcionários para trabalhar na empresa Dream Factory? Existem oportunidades no momento? Olha, nesse momento, bom, a gente chama os nossos dreamers, né? Aqueles que a primeira característica que a gente busca, mais do que alguém que está buscando emprego, é alguém que queira sonhar e trazer o seu sonho para dentro do nosso sonho. Ou seja, isso é fundamental dentro da empresa. A gente busca isso, às vezes pessoas que não se encaixam muito com esse modelo com que a gente busca, aparece isso também, mas a gente viveu, do ponto de vista da tua pergunta específica, tem oportunidade agora, etc. Não só a Dream Factory, mas a maioria das empresas do nosso setor, a esmagadora maioria das grandes empresas, a gente passou por um super ciclo econômico dos últimos 10 anos, 8, 10 anos, e que agora a gente vive uma freada de arrumação muito grande. Então, é a primeira vez que, isso não é para desmotivar, para mim isso é uma grande oportunidade, é a primeira vez que a gente olha para frente no nosso planejamento de 1 ano, 3 anos, 5 anos, e a gente não vê, na esteira do que vem à frente, a gente não vê um grande projeto. Então, se a gente pegar em 2008, fazendo orçamento para 2009, a gente já tinha a Copa do Mundo, a gente já sabia que ia ter a Copa do Mundo, porque foi decidido em 2007. Em 2009, soubemos que ganhamos as Olimpíadas. Em 2010, Rock in Rio disse que ia voltar no ano seguinte, 2011. Em 2011, a Jornada Mundial da Juventude anunciou que em 2013 ia ser no Rio de Janeiro. E assim foi. O TED, o Universa, que é o encontro de reitores de universidades. Então, isso faz, naturalmente, com que o mercado como um todo tenha que se adaptar a esta nova realidade econômica. A Dream Factory ela tem uma característica um pouco única, né, no mercado, que ela atua em 3 divisões: os eventos proprietários, como eu falei, quando eu estava falando dos núcleos, os eventos proprietários, a área de serviços, onde a gente presta serviço para clientes, e aí posso dar exemplo dessa área, por exemplo, alguns eventos do Infoglobo, né, do Jornal Globo, como, né, o Rio Gastronomia, o Semana de Design, enfim, o Verão ali da Praia de Ipanema, enfim, a Casa dos Vinhos, né, de Portugal. Então, ativações do próprio Rock in Rio, como eu estava citando. Então,
a gente acaba diluindo, e a terceira área, que é uma área de inteligência, consultoria para marcas, para definir patrocínio, etc. Com essas 3 áreas, a gente acaba diluindo um pouco o nosso risco, diversificando as nossas linhas, né, de receita, e isso ajuda um pouco a gente a atravessar por essa tormenta que o país inteiro está atravessando, do ponto de vista econômico, de uma maneira um pouco mais suave, mas ainda assim é bastante desafiador. Então, a gente vai continuar crescendo, apostando muito nos nossos projetos proprietários, e nesse crescimento certamente tem oportunidade para talentos que queiram sonhar com a gente, certamente. Qual conselho você daria para os estudantes que pretendem atuar no ramo de eventos? Eu acho que o conselho que eu dou para qualquer jovem, independente, primeiro, antes de atuar no setor de eventos, é entender a sua vocação, né? Aquilo que a gente estava falando na primeira parte do nosso papo aqui. O setor de eventos, que hoje a gente chama de live marketing, ele é muito amplo, né? É extremamente amplo. Você vai da produção, à criação, à área de negócios, comercial, financeiro, ou seja, ele é bastante complexo. Mas a dica que eu dou esse negócio ele está virando muito para, cada vez mais, a gente já fala disso há alguns anos, para a geração de conteúdo. Então, o mundo, eu acabei de voltar de um congresso, né, nos Estados Unidos, que foi o South by Southwest, que é um festival muito interessante sobre criatividade, inovação, e o mundo inteiro fala em geração de conteúdo, ou seja, o modelo de negócio de evento não é mais apenas o vender um patrocínio, vender bilheteria e produzir, e aí a receita é maior do que o custo, e aí ganhou dinheiro ou perdeu. Não pode ser só isso. Com os meios digitais cada vez mais fortes e cada vez mais dominantes na experiência do usuário, do consumidor, a forma como o consumidor consome mídia hoje em dia, está influenciando completamente o nosso negócio. Então, eu acho que o jovem de hoje que quer entrar nesse universo, primeiro entender a sua vocação, se isso é realmente a sua paixão, aquilo que é o drive de vida dela, porque eu não acredito o trabalho pelo trabalho, eu pessoalmente eu não acredito, mas a partir disso ter uma leitura e uma compreensão do que é realmente o setor de live marketing, que não é mais aquele produção apenas, né, ganhar dinheiro entre receita e despesas de produção. É muito mais do que isso, e esse negócio está mudando bastante. Então, estudar as novas mídias, estudar a geração de conteúdo, distribuição de conteúdo, monetização de conteúdos digitais, e experimentar diversas frentes do negócio de eventos. É aquele ponto da carreira Y, né? O cara pode ser um especialista em produção, um especialista em criação, e ser um grande produtor ou um grande criativo, mas para o jovem que está entrando nesse mercado, eu acho que experimentar e ter a visão 360 desse negócio é fundamental para ele sair daqui a 5, 10 anos com uma visão mais completa do negócio. Né? O que acontece muito é o cara entra numa determinada empresa, num estágio, na produção, e ele emburaca ali, porque aquilo gera uma certa zona de conforto. Né? As pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto, experimentar outras coisas. Eu acho que enquanto estagiário, enquanto jovens que estão entrando nisso, rodar pelo negócio é fundamental para ter a visão do todo. Duda, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. E obrigada a você que assistiu a primeira edição do nosso programa de Relações Públicas.